Evangelho do Dia com Padre Anderson Ferreira. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, meus amados irmãos e irmãs. Começamos mais um dia na presença do Senhor. Estamos na 19ª semana do tempo comum e hoje, 10 de agosto, terça-feira, nós celebramos a memória de São Lourenço, diácono e mártir. O antigo documento de 354 recorda, entre outros santos, também popular diácono da Igreja de Roma, sepultado em Roma a 10 de agosto. Sua figura, já no século IV, aparece consagrada pela lenda. Aprisionado juntamente com o Papa Sisto II, Lourenço não seria logo trucidado, porque os perseguidores esperavam arrancar-lhe os bens da comunidade cristã, mas queimado vivo alguns dias depois, ao declarar que a sua única riqueza que possuía eram os pobres a ele confiados pela Igreja. Sua festa era de preceito até o século passado, e os elementos da liturgia da vigília e do dia figuram nos mais antigos sacramentários. O exemplo de Lourenço suscitou um batalhão de moços generosos a serviço da Igreja e dos pobres. São Lourenço também é o padroeiro de todos os diáconos. Quero aproveitar a oportunidade e nesse dia parabenizar todos os diáconos da nossa igreja, especialmente da nossa igreja particular de Tabeira Fabriciano, os diáconos permanentes que nos ajudam no trabalho pastoral. São inúmeros diáconos na nossa diocese, e também daqui a uns meses teremos mais um diácono sendo ordenado para a nossa igreja, o seminarista Francis. Já coloco na oração parabenizando por esse dia. Então, a todos os diáconos da nossa diocese, o meu abraço, o meu carinho e a minha oração. E o evangelho de hoje é o de São João, capítulo 12, versículo 24 a 26. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus hoje deixa claro que o sangue dos mártires é semente de cristãos, como dizia Tertuliano, um dos grandes escritores do início do cristianismo. E no Evangelho de hoje nós ouvimos Jesus dizendo: se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. E nós vemos pela vida de São Lourenço que ele morreu por sua fé, permanecendo fiel à Igreja. Lourenço coordenava os diáconos de Roma e cuidava dos pobres. Na perseguição de Valeriano, o Papa Sisto II, melhor dizendo, orientou São Lourenço a distribuir todos os bens da igreja para os pobres. Quando Lourenço foi preso, o imperador ordenou-lhe entregar os tesouros da igreja. Lourenço reuniu alguns pobres de Roma e os apresentou ao imperador, dizendo: eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. Sisto II foi decapitado com 4 diáconos. Lourenço foi colocado em cima de uma grelha acesa
com brasas e assim morreu. Santo Inácio de Antioquia, mártir do início do segundo século, escreveu aos Romanos: o martírio é o supremo testemunho dado em favor da verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir é aquele que dá testemunho de Cristo morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da fé e da doutrina cristã. Suporta a morte como um ato de fortaleza. Deixai-me ser pasto das feras, pelas quais poderei chegar à posse de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem que a nossa igreja, desde o seu início, conta com o sangue de muitos mártires. Muitas pessoas que não tiveram medo de doar a sua vida em favor de Deus, testemunhando a sua fé em Deus. Foram inúmeros no começo do cristianismo que tiveram o seu sangue derramado. O maior mártir nós temos Jesus Cristo, que com seu sangue redentor nos salvou, com seu sangue na cruz derramou a salvação no mundo inteiro. E é por isso que Jesus diz no Evangelho de hoje: se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele continuará só grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. O sangue dos mártires da nossa igreja produziram e continuam produzindo inúmeros frutos. E ainda são muitos mártires no tempo de hoje, muitos que são assassinados, cruelmente abatidos por causa de anunciarem o nome de Jesus e de não negarem a sua fé, mas pelo contrário, darem a sua vida pela vida do outro. E é esse sangue de cristãos comprometidos, cristãos destemidos, que produz frutos na nossa igreja. Rezemos no dia de hoje pedindo que nós também sejamos capazes de, preciso for, dar a nossa vida, mas nunca negar a nossa fé, nunca negar a bondade de Deus para conosco. Sejamos grão de trigo que produz frutos. Não nos apeguemos à nossa vida no sentido de pensar que tudo tem sentido somente aqui. Jesus diz no Evangelho que quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouco conta de sua vida neste mundo conservá-la para a vida eterna. Ou seja, ele nos diz que nós devemos viver nessa vida, salvaguardando os valores fundamentais da nossa existência, mas devemos também pensar na vida eterna, na vida futura, que já começa aqui agora, como ele diz no Evangelho de domingo: quem crê em mim já possui a vida eterna. Rezemos por aqueles missionários, pelos perseguidos, pelos cristãos que ainda hoje são perseguidos na nossa igreja, para que o Espírito Santo os conduza. E aqueles que já foram mortos por defenderem a fé, que o seu sangue não seja em vão, mas que o sangue deles derramado na terra produzam frutos em nós de justiça, de bondade, de caridade, de fraternidade. E que São Lourenço possa abençoar o trabalho diaconal de todos os diáconos, que é de servir a nossa igreja, especialmente aos mais pobres e aos mais necessitados. Lembra você, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos celebrando a Semana Nacional da Família em nossa paróquia. Todas as comunidades da nossa paróquia estão celebrando, e hoje, às 19 horas, eu estarei celebrando a Santa Missa na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Serra Azul. Participe na sua comunidade, sempre às 19 horas ou às 19h30 em determinadas comunidades dessa Semana Nacional da Família. Que pela intercessão de São Lourenço desça sobre você e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.